E aí, galera, como vocês estão? Bonzinho? Gente, né, o Fernando precisamente, né, tem recebido muitas mensagens no direct, no particular, sobre como é a área de TI aqui, como ele fez para conseguir essa vaga e outras vagas, né, como que é todo esse trâmite até de fato estar aqui com um emprego em Portugal. Então, né, a gente resolveu colocar tudo sucinto, tudo bem resumido aqui pra vocês, ter todas as informações, esse vídeo ser bem recheado de informação. Então se você tem um caderninho aí, uma caneta, anota as dicas, tá bom? E aí ele vai, né, a gente vai complementando aqui, ele vai dizendo de como foi todo o processo, desde se candidatar, conseguir de fato a vaga, o visto e vir, né? Então, como que foi a sua experiência? Fernando Baldo, como foi a sua experiência? Vamos lá, antes de explicar como que é a experiência, antes de chegar em Portugal, eu preciso explicar algumas coisas que vamos separar por fases, uma escadinha, a gente vai fazendo degrau por degrau para explicar. Algumas pessoas sabem, eu não sou de origem da área de tecnologia, antes de entrar na tecnologia eu trabalhava na área de finanças, sempre tive desejo de morar fora, principalmente depois do meu intercâmbio em 2015, a gente conversava, mas nada era certo, mas eu sempre no meu coração queria isso. Aí um dia a gente sentou, falou, vamos morar fora, vamos morar fora. Aí começou o planejamento. Várias formas de você morar fora. A gente escolheu uma forma mais longa, porém um pouco mais assertiva, tá? Sim. Isso começou lá em 2017 mais ou menos, quando a gente fez o nosso planejamento. O que é nosso planejamento? Eu vou estudar área de tecnologia, que eu sei que tem muita vaga, fornecem visto para quem é da área de tecnologia e pela demanda que tem aqui. Então comecei a estudar tecnologia. Passei na faculdade, comecei a estudar análise e desenvolvimento de sistemas. Isso em 2019, comecei a estudar. E no meu primeiro mês de faculdade, eu tive a sorte de conseguir um estágio na IBM. Apliquei para a vaga de estágio que tinha aberto na IBM. Eu apliquei. Eu fiz os testes, eu fiz todo o processo e eu fui aprovado. Basicamente isso. Lógico, né? A gente precisa ter algumas habilidades. O inglês era bem que obrigatório. E o que eu fiz na época? Não tinha tanto conhecimento, estava no primeiro mês de faculdade e comecei a pesquisar o que é a IBM, o que o projeto ou o que eles estavam na descrição da vaga. Eu estudava, chegava na hora de me apresentar tudo e eu explicava o que tinha no requisito. Então isso me abriu portas. Eu não tinha tanto conhecimento técnico, mas assim, foi legal. Trabalhei na IBM, comecei a fazer estágio, ganhei experiência e depois daí surgiu uma oportunidade de uma outra empresa, foi na Ambev, uma célula de tecnologia da Ambev, estava desenvolvendo um e-commerce. Ali a minha curva de aprendizagem foi assim, do céu, foi da terra ao céu, assim, muito grande. Tipo assim, eu tive muito conhecimento ali, aprendi muita tecnologia, muito desenvolvimento de software, tive assim, uma gama de conhecimento ali muito grande. Aí eu comecei a me sentir confortável para começar a aplicar para as novas vagas do Portugal e outros países, tá? Então, em 2020 eu comecei a receber as primeiras sondagens, né? Só para um adendo, a área de tecnologia era um pouco diferente a forma de recrutamento. Eu falo por mim e pelas pessoas que eu conheço. O profissional ele não vai atrás das vagas quando você já tem um certo conhecimento. É os recrutadores que vêm até você e falam, olha, eu tenho essas vagas que faz match com o seu perfil, o que você acha? Então foi assim que aconteceu, eu deixei sempre o meu LinkedIn atualizado, isso é um ponto muito importante. Eu falo pela área de tecnologia, eu sei que tem outros sites para procurar emprego aqui em Portugal ou outros países, mas eu específico, minha experiência foi LinkedIn. LinkedIn deixei sempre atualizado, LinkedIn eu sempre deixei informações cruciais e principalmente quem é da tecnologia sabe muito bem. Todos os cursos que eu fazia, todo o conhecimento que eu adquiria, eu criava um portfólio. O que é um portfólio? Você cria código, você cria sites, você cria tudo que for da sua área especificamente e você coloca, no meu caso, eu colocava no GitHub, que é o mais tradicional que acho que todos usam. E eu compartilhava isso no LinkedIn, então eu sempre deixei meus códigos no LinkedIn, um portfólio. Então o que acontecia? Os recrutadores entravam no LinkedIn, olhavam meus códigos, já sabia o conhecimento que eu tinha em cada tecnologia, então eles chegavam já com as vagas, ó, tenho essa daqui, faz match com o seu perfil. Começou aí, então assim, em 2020 a gente comecei a receber as primeiras ligações, 3, 5 horas da manhã recebi uma ligação, mais 353 de Dublin, da Irlanda, mais 351 de Portugal. A gente acordava de madrugada meio assustado, tipo, olá, hello, morning. Então foi bem bacana nesse processo. E é assim que começou. Tá? Então assim, a gente decidiu morar fora, entrei na faculdade, arrumei estágio, ganhei experiência, e experiência não somente no trabalho, eu estudava,
para aplicar todo o meu conhecimento mais no trabalho. Comecei a aplicar para vagas quando eu sentia um pouco mais confortável. Nesse meio tempo também, vale a gente ressaltar que, gente, vai ter os nãos, né? Vai ter os nãos. Tanto é que quando teve até uma vaga, né, que foi pra cá, pra Portugal mesmo, em 2020, mas aí surgiu, né, toda essa onda que a gente sabe, né, e aí foi pausado, né, o processo. Sim. Aí nisso a gente até ficou, vamos continuar nossa vida aqui e vamos continuar, né, nos aperfeiçoando, continuando com o nosso planejamento, que uma hora vai sair. Sim. Né? Não desanimar. Uma coisa que a gente tem pra dizer pra vocês é que vão vir os não, né? Vão vir aquelas águas geladas que vão fazer você, né, esfriar o corpo e falar, mas não desista, não desista, gente. Se esse é o objetivo, foca e vai, né? O Fernando, a gente ficou baqueado, é o primeiro ponto, mas falou, não, vamos tocar, vamos continuar, que vai dar certo. O não, foi o crucial pra mim, tá? Isso eu falo por experiência. Por que foi crucial? Quando a nossa forma no Brasil de recrutamento é um pouco diferente daqui. Muitas etapas, muitos questionamentos, parece um FBI para saber de sua vida. Então aqui é um pouco diferente, então não foi crucial. Eu lembro que no início de 2020, lá para fevereiro, maio, não lembro a data mais ou menos, eu fiz um processo numa empresa, era uma empresa muito grande aqui em Portugal, fiz o processo. E como funciona o processo aqui já? Como que é o processo? Eu falo pela minha área de novo. O primeiro contato com o recrutador ele vai querer saber sobre suas experiências, saber sobre as tecnologias que você conhece, falar um pouco das vagas, vai falar um pouco da empresa e aquele padrão de RH de trocas de informações. Aí, se ele já identifica que você tem um conhecimento necessário, você vai para a segunda fase. A segunda fase geralmente é uma entrevista técnica. É uma entrevista técnica onde que vai ter 2, 3 pessoas da área. No meu caso, geralmente é um engenheiro de software, é um arquiteto, é um QA. Então se juntam 3 pessoas para fazer uma roda viva, que nem a roda viva, fica fazendo perguntas técnicas. Então esse momento é um momento que a pergunta técnica para você responder é bem específico, é uma coisa assim muito importante, mas eles querem saber mesmo a sua forma de pensamento, a sua lógica. Eles vão te dando casos, você vai ter que pensar como que você vai responder, como você vai resolver. Então eles querem saber a sua lógica para resolver um problema. Às vezes nem é saber o fundamento de uma framework ou de alguma tecnologia, mas sim a forma que você vai resolver o problema. É assim que funciona o processo aqui. Pulando essa parte, você faz essa segunda entrevista, que é a mais técnica. Em alguns casos eles te mandam um desafio técnico, que você tem um dia, algumas horas, ou às vezes acontece até no meio da entrevista mesmo, que você tem que fazer uma parte técnica, escrever o código para você resolver o problema. Mas assim, é bem poucas vezes eu vi isso, tá? Então, mas geralmente é mais a entrevista técnica. Você tem a terceira entrevista, onde que já são com os gerentes de projeto, as pessoas onde que quer te conhecer mesmo, faz mais algumas perguntas técnicas. E o último processo é o momento onde que o recrutador volta, o pessoal de RH volta para falar com você e começa a discutir questões de valor e tudo mais, tá? Então, antes de falar sobre essa última parte, vai voltar a parte dos nãos. Não foi muito importante, por quê? Por conta disso que eu falei, a forma de recrutamento que é um pouco diferente. Então a gente vai criando experiência na forma que você vai entrar na entrevista, na primeira reunião, na segunda reunião. Aquele processo estava já se encaminhando para o final, eu já estava muito contente, falei, pô, já de primeira vai dar certo. Infelizmente a gente entrou nesse processo aí de pandemia e naquela época ninguém sabia o que ia ser o dia de amanhã, como que ia ser, então meu processo parou. Então a gente ficou triste, né? Então, sabe, o que vai ser, como vai ser, se vai acabar daqui 3 meses, 6 meses e tudo mais. Passou todo esse processo, aí como as coisas começou a dar o pessoal começou a entender o que estava acontecendo. Lá para setembro eu voltei a fazer algumas entrevistas de novo, isso em 2020. Voltei a fazer algumas entrevistas e aí alguns nãos começou a aparecer para diferentes países. Eu comecei a entender o que faltava e sempre quando eu recebi um não, eu pedi um feedback. O que eu preciso melhorar nas minhas entrevistas? Sim, é a forma como a gente se comunica e principalmente a gente entender como a gente vai fazer uma entrevista aqui. Isso é um ponto muito importante. Por isso que o não ele é crucial. Então passou, comecei a entender e comecei a melhorar a minha forma de fazer entrevista quando eu recebi uma abordagem de um pessoal de RH, como que eu respondi e tudo mais. Isso em outubro eu comecei a fazer o processo para a empresa que eu vim para Portugal. Fiz a primeira entrevista, a segunda entrevista, fiz a entrevista técnica e começou a avançar. Aí que veio o sim.
né? O verdadeiro sim, o sim principal, que foi até assim assustador pra mim, porque eu já tava tão acostumado com aquela forma de esperar e receber ou não. Eu lembro que eu terminei a entrevista, aí o pessoal do RH falou assim pra mim: tudo bem, Fernando, agora a gente vai te enviar a proposta. Aí eu fiquei meio tipo, tá, mas e aí, o que vem depois? O que vem depois? Aí eu mandei entrei em contato com um rapaz que já trabalhava na empresa e comecei a conversar com ele, trocar informação. Eu falei: olha, eles me falaram que vai me mandar a proposta agora. Ele falou: beleza, parabéns, seja bem-vindo. E tipo, meu coração aquela assim, passei, tudo mais. Passei! Então, foi todo esse processo. Então tudo começou lá, começar os estudos até aplicar para vaga e tudo mais. Mas tudo isso foi ganhando experiência técnica e principalmente a gente fala que tem um hard skill, soft skill. Hard skill é o conhecimento técnico, soft skill é o conhecimento pessoal e interpessoal. Isso vale muito a pena e é fundamental para trabalhar e lidar aqui na Europa, tá? Por isso que é uma coisa até interessante a questão do LinkedIn, né? Porque ele te prepara também para essas coisas, né? Vamos supor, você fez a entrevista para aquela determinada empresa, aí você foi lá no LinkedIn, entrou no perfil da empresa, verifica quem tá, aí você já faz um network com quem já trabalha lá, você faz essa troca de experiências, como que é, tal. Tem gente que vai te ajudar, vai falar: cara, vai por ali, não, vai por aqui. Tem gente que, né, mas geralmente nessa área de tecnologia a gente sempre acaba se ajudando, eu né? recebi contato com muitas pessoas. Quando eu já recebi contatos de empresa, passava da primeira fase, já entrava em contato com o pessoal que trabalha, então assim, sempre me respondia de uma forma bem legal. Então assim, a gente vai trocando informações, conhecendo pessoas e vai fazendo contato. E quando tem a vaga, você sabe que é um recrutador, você já entra no perfil do recrutador, vê quanto tempo ele está na empresa, quais são os cursos desse recrutador, qual é o conhecimento dele. Aí depois você parte para a parte técnica. Geralmente quando eles marcam a reunião, eles te enviam um convite e nesse convite tem as outras pessoas e você vai lá, no e-mail, você pega o nome das pessoas, joga no LinkedIn, pesquisa sobre as pessoas com quem você vai fazer a entrevista. Isso, pessoas, é muito importante. Então lá, vai ter uma reunião, você mais 3 pessoas da empresa, você pega o nome delas, põe no LinkedIn, você vê o que essa pessoa faz, quais são os conhecimentos dela, qual é a função dela atual da empresa, quais são as tecnologias que elas utilizam atualmente naquela empresa. Então você planeja como que vai ser a entrevista, planeja o que você vai falar. No meu caso, o pessoal conhece muito, tô vendo que esse pessoal trabalha muito com Cypress, JavaScript, Node.js, ou Selenium, então você traz uma gama para entrevistas e você entrega o que eles fazem. É uma forma de você melhorar a sua forma. Vem com um conhecimento, entrega o conhecimento que eles têm e o que eles fazem. Que até é uma coisa que você deve fazer, na verdade, antes mesmo de se candidatar. Vamos supor que você viu uma vaga lá no LinkedIn, você vai e vê quais os requisitos. Falta esse requisito para mim e esse. O que eu posso fazer? Eu posso melhorar para num futuro, vamos supor que aquela vaga fique lá ainda ou apareça outra. Num futuro eu já vou estar mais qualificado para aquela vaga e prestar para aquilo. Então vale a pena nessa questão também, né, de você já garimpar isso antes mesmo de se candidatar para aquela vaga. Eu não conheço essa linguagem, mas eu vou estudar essa linguagem porque eu sei que a maioria das empresas lá utilizam dessa linguagem, né, desse método e por aí vai. Tudo questão de sensibilidade. Você entender, estudar antes, não só sobre a empresa, que é importante você estudar sobre a empresa, mas estudar sobre projetos, requisitos. Então assim, você chegar preparado. Isso, quando comecei a entender isso, comecei a melhorar muito. E assim, chegou um momento que eu comecei a receber propostas que a gente não sabia nem para onde ir, onde que aceitava. Porque a gente começou a entender a forma que eles agem aqui, então você cria diretrizes para que seja bem assertivo. Aí passou essa fase, aí eu recebi a proposta veio por e-mail, os valores, os benefícios, o pack de ajuda de mudança e tudo mais. Então vamos por parte. Salário eu achei legal, mas eu tinha conversado com outros profissionais e eles falaram que poderia negociar um salário maior. Vou entrar já nessa parte de negociar salário. Pessoal, isso aqui é muito normal. Eu sempre deixei claro, tô indo com a minha esposa por enquanto ela não vai trabalhar, então eu preciso de um tanto salário para poder sustentar e ter minha vida. Eu falei, olha, esse salário não tá suficiente para mim, eu quero um pouco mais. E tipo assim, já era um salário ótimo. Já que todo mundo me falou, negocia que você consegue algo mais, eu negociei e eles me ofereceram um salário melhor. Então esse foi o primeiro ponto. Tenha sensibilidade de negociar,
tenha cartas na mangas para poder negociar. Não tenha medo, não tenha medo. Isso é o que eles querem que você negocie salário, tá? Isso é o ponto, assim, principal também. Porque eu acho que conta, tipo, de você saber o seu valor, Sim. né? Isso mostra pra eles que você sabe o seu real valor pra negociar, né? Sim. Em questão de salário. Vale a pena você negociar. Porque geralmente as empresas que estão dispostas a te chamar no Brasil, eles estão dispostos a pagar todos os seus gastos de mudança e tudo mais. Então eles fizeram um pack pra mim de passagem, de acomodação e mais alguns benefícios e tudo mais. Aí eles mandam um contrato pra você. Geralmente você assina online. Aí você assina o contrato, beleza. Aí o pessoal, os advogados da empresa, como eu fui para uma empresa assim, é uma assessoria, uma consultoria, assim, é uma das melhores que tem na Europa. Eles têm uma equipe muito estruturada. Desde a forma do recrutamento, os clientes com que eles trabalham, o pessoal jurídico deles é sensacional. Eu fiquei lá há pouco tempo, mas quem quiser me chama no Instagram, no LinkedIn, que eu indico, que assim, vale muito a pena, o pessoal é muito profissional. Lógico que eu vou explicar o motivo de eu ter trocado, mas eles são assim, fera no que eles fazem. E é uma boa dica, né? Você que tá querendo vir, procurar de fato essas recrutadoras, Sim. porque dá uma segurança a mais, né? Apesar de que você conseguir um serviço aqui, né, e conseguir o visto já é seguro. Sim. Mas você tendo uma consultoria é melhor, porque o Fernando às vezes tinha alguma dúvida, mandava mensagem pro advogado da empresa. Direto pro advogado. Ele te respondia, né, qualquer, tipo assim, tem o fuso, mas no dia seguinte ele já vinha, já Sim. respondia ao Fernando, já sanava todas as nossas dúvidas. E isso vai te dando uma segurança de fato de mudar. Mas assim, sanaram todas as minhas dúvidas, tudo que eu tinha, o pessoal me ajudou. Mandaram uma cartilha de como fazer a solicitação do meu visto. Próximo passo, o visto. Sim, eu não sei ao certo, vou deixar se alguém quiser as informações, porque isso depende muito de qual visto que vai ser. Hoje o visto mais fácil para você pegar é o de Tech, o VisaTech, que assim, que a maioria dos países estão fornecendo, pela demanda que tem aqui na Europa, de profissionais da área de tecnologia. Assim, eles estão com muita demanda, eles estão distribuindo esse VisaTech, distribuindo assim, pessoas qualificadas, pessoas que atingem o requisito, passam no processo. Então, aí começa toda aquela correria atrás de documentação. Isso começou em outubro, comecei a correr atrás dos documentos. Naquela época eu estava juntando documento meu da Itália, mas eu estava fazendo devagar porque eu não sabia como que seria o futuro. Parei e comecei a preparar minhas documentações para processo de visto. Juntei toda a documentação. Eu não sei ao certo falar quais são os documentos. Eu vou deixar a lista aqui embaixo dos documentos que eu tive que preparar. São documentos básicos, né? Básicos assim. A carta, é uma emenda escolar, tudo isso é muito importante também. São documentos que você tem que fazer apostilado. O que é apostila de raia? É um acordo entre o Brasil, entre mais 90 países aí, que é uma autentificação do seu documento. A prova que ele é válido você pode utilizar dentro desses países que tem acordo. Você faz ele no cartório, mas se eu não me engano não é todos os cartórios que faz, tem que ligar antes, perguntar, ou geralmente você tem que perguntar para quando você faz. No meu caso a gente fez em Campinas, conseguiu fazer na hora. Ela falou, quantos documentos são? Porque eu só tenho 7 para hoje. Então assim, é uma coisa que você também tem que se preparar, questões de documentação. Não é barato, era uma média de 100 e poucos reais. 120 reais, isso na região de Campinas, em 2020, para você fazer esse apostilamento de raia. Então é isso, juntou todas as documentações. No caso de visto para Portugal, existe a VFS. VFS ela é uma empresa terceirizada que ela processa o seu visto. Eu sei que a VFS ela processa visto para outros países, como Canadá, Unido, e um deles é Portugal. Antigamente você mandava os documentos diretamente para o consulado, só que começou a virar muita bagunça. Imagina, né? Quantos documentos não chegar. Aí, ela faz esse intermédio, né? Sim, ela faz esse intermédio, ela processa o seu visto, organiza suas documentações, manda para o consulado revisa, aprova, dá o seu visto, manda para o VFS manda de volta. E depois de ter juntado o documento, paguei a taxa consular, você coloca até o comprovante do pagamento dentro do envelope com todos os documentos, carta da empresa, contrato da empresa, uma carta com qual é como se você estivesse fazendo uma entrevista com o consular, né? Você fala, olha, eu sou Fernando, tenho tanta experiência, trabalhei em todas as empresas, tenho essas recomendações, tudo isso a empresa te dá uma cartilha com todas as informações que você tem que colocar dentro desse envelope e despachar para eles. A VFS é muito boa para fazer isso. Porém, comunicação, também vou dar um desconto porque a gente estava numa das piores fases da pandemia.
Então, e tava muito atrasado, né? Tá. Ela não tava preparada, né, pra isso. Porque assim, você não sabia se você processava visto, se estava liberado para você viajar, ou você não libera visto. E são humanos que fazem isso. Então, a pandemia e o VFS foi em São Paulo. São Paulo fechou tudo. Várias vezes. Então eu peguei uma fase que eles receberam, final de novembro eu mandei, e eu recebi o e-mail, o SMS, dizendo que o documento estava com eles e que eles iam processar o meu pedido. Dia 31 de dezembro. 31 de dezembro. A gente estava até lá, festejando. Salve Everton, eu estava lá na casa dele lá em Avaré, curtindo, e eu estava deitado na rede lá e eu recebi, nossa senhora! Aí minha virada de ano foi assim... Vral. Em fevereiro vai chegar, porque diz que a partir do momento que você recebe a confirmação, são 60 dias úteis, né? Não, são 60 dias 60 corridos. dias úteis. Então assim, na teoria, que como sempre foi, depois que você recebe a confirmação que seu documento chegou, 60 dias você tá com o seu visto na mão. Isso eu mandei até meu passaporte junto, tá? Até o passaporte vai junto. Porém, entretanto, todavia... Janeiro, fevereiro foi assim, o ápice da pandemia, e a gente teve São Paulo fechado quase tudo, não sabia o que ia abrir, o que é essencial, o que não é essencial. Aí chegou um momento com o qual liberou o processamento de visto. Aí você fica, pô, legal. Aí você tenta entrar em contato com eles, eles não respondem, eles não te passam informações concretas, não falam em qual processo do seu visto tá, eles só dizem que está em processamento. E eles não ressaltaram quais vistos que eles estavam liberando, né? Na verdade, eles estavam liberando todos os vistos que estavam atrasados. Sim, né? Tinha visto atrasado já do meio do ano da pandemia de 2020, então assim, tinha muito visto parado. Então assim, eles começou a fazer, aí fechava, abria, fechava, abria. Quando tinha algum infectado dentro da empresa VFS, fechava, abria. Então assim, desesperador. Isso começou em novembro, documentação, você fica angustiado, não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que você faz, você tem que tocar a sua vida, você tem que planejar a sua vida, então vira um ó. A gente não sabia, deixa o apartamento, não deixa o apartamento, faz mala, não faz mala, então foi assim, vende, não vende, desfaz. Foi uma dor de cabeça. E o visto é o seguinte, eles gostam de uma surpresa, gente. Você não sabe se seu visto foi aprovado ou não. Você não sabe o critério de ser aprovado ou não. Então é tudo uma surpresa. E eles não avisam quando o seu visto está indo. Na verdade avisa sim. Eu recebi uma mensagem que o meu passaporte estava sendo enviado e eu não avisei para a Thaís. Então você não sabe se o passaporte está vindo com visto ou não, se está sendo aprovado ou não. Você não sabe. Então assim, no final de abril eu recebi a mensagem. Naquele momento eu peguei meu celular, li a mensagem, já entrei em desespero. Não vou falar, não vou falar, acabei não falando. É um momento assim que é um êxtase assim, imenso. Quando a portaria me ligou, eu já fui lá na tranquilidade, peguei, não abri, entrei no apartamento, eu tenho que dar um vídeo. Não sei se a Thaís vai colocar aqui. Vamos ver se tiver salvo, a gente já coloca aqui pra vocês verem. No momento que eu cheguei em casa, eu falei, amor, tá aqui. Ela, o que é isso daí? Foi muito emocionante, várias coisas aconteceram naquele período também. E no dia 4 de maio chegou o meu visto em casa, abri meu passaporte e graças a Deus ele estava lá. Meu recebido, vou mostrar aqui, tem documento, nome, tudo. Mas já chorou de emoção, vamos abrir pra ver o que é essa surpresa aí. Cuidado, vai cortar o papel. Eu tô esperado. E foi assim que, quando eu abri, eu notei que tinha meu visto. Eu tava tentando procurar se estava aprovado ou não, mas o visto já estava no passaporte. Então é isso daqui que chega, ó. Ou seja, se já tiver isso aqui, é porque de fato você já foi aprovado, né? Seu visto já foi aprovado. Sim. Então, nesse momento eu falei... E agora? E agora? E aí agora, começa... Prepara as malas. O meu visto chegou no dia 4 de maio. No mesmo dia eu já avisei a empresa. Por conta do fuso horário, só fui responder no outro dia. Aí no outro dia já começou a correria. As pessoas da empresa entrando em contato comigo. Aí eles começaram... Um departamento da empresa que faz a compra da passagem entrou em contato comigo. A gente começou a ver qual era o melhor dia. Você só pode chegar em Portugal não no dia útil. Teve alguns feriados e tudo mais. Eu agendei minha passagem pro dia 31 de maio. E cheguei em Portugal dia 1º. Então, eu tive menos de um mês aí desde o momento que chegou o visto. Até no dia antes de chegar o visto, aquela incerteza se vai ou não vai. Chegou o visto, você tem menos de um mês para você partir, largar tudo que você tem e partir para Portugal.
Esse foi o seu caso, né? A empresa quis ele com a maior antecedência possível, né? Então, por isso que teve esse pouco tempo. Mas pode ser que, né, seja negociado com alguma outra coisa. Depois disso, depois que eu parti, a pandemia no Brasil ficou um pouco mais complicado e tal, e algumas pessoas ficaram no Brasil. Então, algumas pessoas ficou trabalhando no Brasil até dar uma melhorada e tudo mais. Naquele momento, só quem tinha residência em Portugal ou era cidadão europeu e quem tinha o visto podia ir para Portugal. Então, assim, meu voo foi praticamente vazio, era só pessoas residentes mesmo. E no meu caso, eu ia para fazer residência. Passei na imigração, assim, tranquilo, cheguei na imigração, mostrei meu visto, beleza, seja bem-vindo. Ele falou assim, você deve saber o que você tem que fazer agora, faça o quanto antes possível. Assim que cheguei em Portugal, já corri para a empresa. Naquele momento tinha que fazer quarentena, eu tive que correr para a empresa, assinar o contrato, assinei o contrato, dei alguns poderes para a empresa para ela fazer as minhas documentações aqui em Portugal. Então você assina uns termos de responsabilidade, a empresa vira meio que sua tutora, ela faz todas as documentações e peguei meus equipamentos, fui para casa, fiz minha quarentena. Então esse foi o processo de chegar em Portugal. Algumas coisas importantes para falar, como eu já falei, para como melhorar a forma de você fazer entrevistas, a calma que você tem que ter no momento de esperar o seu visto, como você migrar para a área de tecnologia e tudo mais. Portugal hoje está se tornando um hub de tecnologia. Todos sabem que Portugal, o custo de vida ele é bem menor de outros países da Europa, apesar que o custo de vida é uma coisa bem relativa, mas o salário é bem menor do que outros países. Então os outros países estão começando a contratar profissionais aqui de Portugal e está começando a colocar os seus hubs de tecnologia em Portugal, começando a colocar os seus escritórios de tecnologia em Portugal. Como o Brasil e Portugal têm alguns acordos, brasileiros estão sendo muito bem-vindos aqui em Portugal, até a área de tecnologia. Você que é da área de tecnologia, quer vir para Portugal, não vou falar que agora é a hora, porque a hora já está rolando faz tempo. Não vai parar agora. Eu vejo algumas pessoas falando que é uma bolha, que não vai, pessoal. A pandemia mostrou pra gente que a tecnologia é muito importante, que você tem que automatizar tudo. A gente só tá num começo ainda, a gente está começando a desenvolver agora sistemas para você implementar em empresas e tudo mais. Quem é da área de tecnologia sabe que a gente só está começando. E isso é muito importante também dizer que no Brasil o que conta muito é sobre tempo. Tempo é relativo. Já dizia os grandes físicos, tempo é relativo, principalmente questões de oportunidades aqui. O que eles querem saber mesmo é o seu conhecimento em determinadas tecnologias. Se você tem um conhecimento numa tecnologia muito avançado, mas o seu tempo você aplica isso é menor, a sua chance é grande também, tá? Então assim, você tem que mostrar que você domina aquela tecnologia, você domina as ferramentas e tudo mais. Foi isso que fez eu estar aqui hoje. Eu dominava, eu fiz de tudo para dominar. O tempo é relativo, você vai ganhando mais experiência, você vai tendo mais rodagem e tudo mais. Então foi praticamente isso. É muito importante isso. O inglês é fundamental. Eu vejo algumas pessoas falando, Portugal é mais fácil porque a língua portuguesa é... Primeiro que não é a mesma coisa, é muito difícil entender o português aqui. Lógico que é. Hoje a gente já tem mais facilidade, mas no começo eu acho que o português é português. Tem o sotaque é diferente e tudo mais, é necessário você aprender, entender como que é o português de Portugal. O segundo ponto é o inglês. Vocês têm noção, Portugal é o único país da União Europeia que fala português. Então assim, você está rodeado de a maioria dos países que fala inglês, tem países que fala francês, países que fala espanhol. Sim, o inglês ele é fundamental, não adianta. É uma língua universal, não é? Sim. Ela não é mais aqui não é o diferencial, aqui é o essencial, na verdade. Você pode até conseguir, que eu já vi pessoas que trabalham com tecnologia que não falam inglês, porém o seu círculo ali de emprego vai ser pequeno. Agora, se você quer expandir, né, a sua área de atuação, vai ter que ter o inglês. Tem que ter inglês. Porque, lógico que tem projetos aqui para Portugal, para desenvolvimento de software para Portugal, tudo mais. Você vai ficar naquela gama ali muito pequena, mas se você quer, de fato, ter um salário melhor, trabalhar para projetos em Londres, que é o meu caso, você trabalhar projetos para Holanda, para outros países onde o salário é melhor, o inglês é fundamental e assim, até para as outras áreas, tá, pessoal? Esquece esse negócio, é Portugal, português, não. Se você vai trabalhar em restauração aqui, que é os restaurantes, ou se você não souber inglês, meu filho, esquece, aqui a Europa é movida a turismo. Assim, você vai trabalhar num restaurante, muitas das vezes vai ter turista. A maioria das vezes não, né? Todas as vezes vai ter turista, então você vai ter que desenrolar no inglês. Eu vejo que aqui a tecnologia e tudo mais, as pessoas avançam nos seus conhecimentos, mas o que eu conheço aqui, o que eu vejo que o pessoal leva muito a sério é a língua mesmo. O pessoal aqui não fala somente o inglês, o pessoal fala aqui inglês, francês, espanhol. Os próprios portugueses. Os próprios portugueses. Eu trabalho com a maioria em inglês e eles falam outras línguas também. Eles falam
francês, alguns até arriscam um pouco o português, porque eles acham legal, mas a língua aqui é fundamental, as pessoas aprendem e aprendem. A gente tem o objetivo de aprender outras línguas, Sim. a gente vai começar a estudar outras línguas, porque assim, é legal você viajar para um país e você falar a língua local. Isso dá até um gás, né, pra gente que tá aqui, apesar de ser um país que fala português, isso dá um gás pra gente querer aprender outras Sim. coisas, né? A gente tá aí estudando algumas plataformas pra começar a estudar. Sim. E é isso, foi um resumo assim de como que foi o processo. Quem tiver dúvidas, quem já é da área de tecnologia, pode me chamar lá no Instagram, no LinkedIn, se estiver mais confortável. Pode olhar meu LinkedIn, porque lá tem muitas informações sobre minha área de atuação. A gente vai deixar aqui nas descrições, Sim. tá bem? Quem não é da área de tecnologia, tem interesse, pode me chamar lá. E se você é uma pessoa que gosta de se preparar, que é que nem a gente, que quer ter uma qualidade de vida melhor e tá planejando daqui a alguns anos, que foi o nosso caso, foi coisa de 3, 4 anos, pode me chamar lá também, eu te explico, eu te ajudo, mas começa hoje. Começa hoje. Eu ouvi algumas pessoas falar, você teve sorte. Sorte, lógico que tive, pô. Sorte por Dormir bonito. 11 horas da noite e acordar às 5 horas da manhã. Sim. Isso é sorte. Eu criei minha sorte, então eu expliquei pra vocês. Foi assim, eu comecei a faculdade, fazer estágio, tudo mais, criei tudo isso pra estar aqui hoje. Então assim, não é fácil, a gente passou muito perrengue, a gente sofreu muito. Nesse momento onde que eu tava fazendo, eu estudava de manhã na FATEC, saía da FATEC meio-dia, 1h da tarde, saía de Campinas, corria até Hortolândia, entrar na IBM. Nesse meio período, a Thaís como enfermeira trabalhava em 2 hospitais. A gente teve que assim, pegar a nossa vida, começar do zero pra a gente conseguir o nosso sonho. Então a gente teve que remontar a nossa vida, fazer uma logística imensa pra gente estar aqui hoje. Não é fácil, mas tudo é possível. Se eu tô aqui hoje, é possível. A vida não é fácil. Mas começa hoje, vai devagar. Não queira já começar assim, ser um master. Começa coisa simples, começa devagar, que tudo vai ficando claro e você vai chegar no seu objetivo. Foi praticamente isso. No próximo vídeo eu vou falar como que foi a minha troca de emprego, porque eu fiquei pouco tempo nessa empresa. Como todo mundo sabe, cheguei com visto de trabalho. Depois de 3 meses eu fui pra Itália fazer minha cidadania italiana. Antes de ir pra Itália, eu troquei de emprego. Eu recebi uma proposta assim que era irrecusável, questões financeiras, tem nem o que falar. Tipo, por isso que eu falo, você chega aqui em Portugal, você vai receber o salário de Portugal. Você começa a ganhar um pouco mais de experiência aqui, você começa a fazer aquelas entrevistas que nem eu expliquei pra vocês. Vem as empresas de fora e te oferece salário assim que nem tem nem como discutir, cara. Você vai chegar na sua empresa e falar, olha, desculpa. Eles pagam a multa. Eles pagaram até minha multa, que eu vou explicar isso no próximo vídeo também. Então aí eu troquei de emprego, tô neles até hoje, em setembro completo 1 ano já. É isso, uma caminhada longa, chegamos até aqui. Trabalhar aqui, eu também no próximo vídeo quero falar como que é a cultura de trabalhar com pessoas. A diferença, né? Trabalhar Brasil, Portugal. E principalmente a cultura, eu trabalho só com ingleses, como que é a cultura dos ingleses, a minha experiência com portugueses, a diferença mesmo entre o sul-americano, que é o nosso caso, com os europeus, que é muito diferente da cultura de trabalho. Tem sido uma experiência muito legal, aprendi muito, a minha curva de aprendizagem também foi assim muito grande e a gente está aí cada dia buscando o melhor para nós. E se você tem alguma dúvida, vou deixar o LinkedIn do Fernando, a gente sempre deixa o nosso Instagram, as suas dúvidas lá. Também deixa aqui nos comentários alguma outra coisa que você queira saber da área da tecnologia. E você esqueceu de falar, de que área da tecnologia você é? Eu sou da qualidade de software. A área de tecnologia ela é bem ampla, então ela tem assim uma gama de profissionais. Eu sou da área de qualidade, mais para a área de produto agora, tem crescido cada vez mais e aprendido cada vez mais. E você também está em Portugal, eu nem tenho alguns amigos meus que já começaram a estudar tecnologia, que estão aqui em Portugal já. Começa, junta um tempo aí, separa um tempo, começa a estudar. Foi isso que me trouxe a qualidade de vida que eu tenho hoje, foi isso que me trouxe até Portugal e viver tranquilo. Então é isso, pessoal. Se surgir alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sugestão também de um próximo vídeo falando mais a fundo sobre a área da tecnologia aqui em Portugal. A gente também tem outros amigos de outras áreas e a gente quer trazer aqui, Sim, né, para eles explicarem um pouco como é a função, como foi, né, como tá sendo, para trazer uma gama a mais, né, não ficar só sim, fechado no mundinho da tecnologia. Tá bem? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado, curtido muito. Não deixe de se inscrever, compartilhar nas suas redes sociais, nos acompanhar nas nossas redes sociais e... corre lá pro primeiro vídeo, tem informações também. E até o próximo vídeo. Tchau! Forte abraço!